Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu espero encontrar vocês muito bem hoje. Mais uma semana, né? Mais uma semana que estamos aqui, online novamente, né? Somos gratos porque o Senhor tem nos guardado com saúde, né? Mesmo que a doença veio, Ele nos sustentou. E assim nós vamos seguindo, certo? Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre a Grécia e nós vamos falar da democracia até a conquista da Macedônia. Eu vou fazer hoje das páginas 186 à página 194. É o que nós vamos estar trabalhando. Aqui eu já coloquei para vocês um resumo, né? Basicamente do que nós vamos estar tratando nesse momento. Assim, dá para vocês copiarem melhor. Vocês copiem no caderno de vocês, tá? Para ficar ali registrado tudo que está aqui. Dessa maneira que é o que nós vamos estar falando hoje. O período clássico grego, tá? Vai ter a ver com a democracia. Então, quando você ouviu falar, o período clássico grego, eles tinham regime de democracia. O povo ajudava nas escolhas de tudo que acontecia. Democracia é um governo do povo, onde o povo tem direito às suas escolhas. Bem, existia nessa época da democracia, do período clássico, os chamados legisladores, tá? Os dois que nós estamos tratando aqui são Clístenes e Péricles. São os dois que nós vamos ver falar. E no livro tem a imagem aqui, ou uma mostra dos dois, certo? Página 187. Bem, período clássico, democracia. Clístenes, legislador, deu início à transição política que deu início à democracia. Então, a democracia surge no governo de Clístenes. Ele deu início à democracia, tá? E nesse contexto, que a terra ia muito bem, muito produtiva, a democracia funcionando muito bem, é chamado de século do ouro, que é o período clássico da Grécia, que atingiu grande desenvolvimento econômico, político e social devido à política democrática consolidada por Péricles, tá? Então, Clístenes começa e Péricles conclui. Esse é o que conclui o século chamado século do ouro. Bom, gente, Péricles estabeleceu os princípios atenienses que todo cidadão deveria cumprir. Foram eles. Eu quero que você pegue o seu livro e marque aí, página 187. Olha, está em destaque. Vocês marquem aí no livro de vocês. Ok? Bom, eu vou ler. Princípio da isonomia. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e normas. Princípio da isegoria. Esse princípio falava da igualdade de opinião usada nas assembleias. Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem repressão. E o princípio da isocracia determinou a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Cada participante da assembleia tinha o seu voto garantido e igual. Bom, a Assembleia. Tudo vai girar em torno da Assembleia. Uma democracia precisa existir uma Assembleia. A Assembleia é uma reunião para decidir algo.
Sempre que a gente se reúne para decidir algo, falamos que vamos fazer uma assembleia. Né? Nas igrejas tem assembleia, até nos partidos políticos tem assembleias, para decidir o que vai estar acontecendo ali naquele contexto. Nas páginas 130, 190, 191, 192 e 193, está falando sobre as guerras médicas e as guerras do Peloponeso, tá? Essas duas guerras eu vou estar mostrando para vocês em um pequeno vídeo. Está passando um pequeno vídeo para vocês. Assistam aí. As guerras médicas. Ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. Durante o reinado do imperador Dario, o exército persa estava se movendo para o oeste e começou a conquistar as cidades da Grécia Antiga. Mas os gregos não queriam pertencer ao Império Persa e não estavam dispostos a pagar tributos ao rei persa. Por volta do ano 500 a.C., algumas cidades gregas se rebelaram e, com a ajuda de Atenas, expulsaram os persas de suas terras. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar as cidades, mas para conquistar toda a Grécia. No ano de 490 a.C., Dario enviou mais ou menos 100.000 soldados e uma frota de navios de guerra sob o comando de seu enteado. As frotas persas ancoraram-se na cidade de Maratona. O número de soldados persas ultrapassava todo o povo de Atenas, e o exército grego era pequeno em comparação ao dos persas. Atenas parecia condenada, mas os invasores não contavam com a bravura e com a determinação dos atenienses. Suas vidas estavam em jogo nessa batalha, e como acreditavam que não haveria vida sem liberdade, os gregos lutaram com tanta intensidade que surpreenderam totalmente os persas. Os persas foram derrotados, e quando voltaram para sua terra natal, Dario ficou tão furioso que fez Xerxes, seu filho, jurar vingança. Quando Dario morreu, Xerxes começou uma nova guerra contra a Grécia. Em 480 a.C., Xerxes reuniu um exército de guerreiros de todas as partes de seu vasto império. Um exército gigantesco de milhares e milhares e milhares de soldados. Nossa! Épico! Os persas tinham ficado tão envergonhados e irritados com a derrota que eles estavam querendo varrer a antiga Grécia da face da terra. 300 bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá. Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi um momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade. E assim começou o maior período de esplendor cultural grego. Era a Liga do Peloponeso, que durou cerca de 250 anos, especialmente formada entre Corinto, Elis e Argos. Durante períodos de guerra, as demais cidades deveriam fornecer um terço de seu exército para Esparta, que juntos formavam o maior exército grego. A guerra entre as duas ligas ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, localizada ao longo do Mediterrâneo na segunda metade do século V a.C. A guerra foi uma disputa clara por poder entre as duas cidades, Atenas e Esparta. Atenas era uma potência marítima, enquanto Esparta uma potência terrestre. No período, as diversas polis gregas passavam por conflitos internos. Para resolvê-los, chamavam uma das principais forças, ou Atenas ou Esparta, para lutar ao seu lado. Além disso, nesse período, havia uma disputa entre as duas cidades portuárias,
Atenas e Corinto. Tudo isso contribuiu para a disputa entre as ligas. Após a vitória dos gregos sobre os persas, Esparta se retirou da aliança. Em cada lado do istmo de Corinto haviam duas cidades: Corinto, que era apoiada por Esparta, e Megara, apoiada por Atenas, que por longos anos batalharam entre si pelo controle do istmo. Porém, foi realizado um acordo de paz. Acontece que Atenas bloqueou o comércio pelo istmo, então Corinto pressionou Esparta para fazer alguma coisa a respeito. Dessa forma, Esparta entendeu que havia sido quebrado o acordo de paz, então reuniu seu exército e invadiu a Ática, região onde era localizado Atenas. Em contrapartida, Atenas com sua marinha realizava ataques na costa do Peloponeso. Com esses ataques, Esparta dominou a Ática, menos a cidade de Atenas, que era rodeada por grandes muralhas, bem como o porto de Pireu. Esse impasse durou vários anos. Na Batalha de Mantineia, os espartanos saíram vitoriosos, assim como no cerco de Siracusa. Novamente, Esparta invade a Ática, dominando dessa vez recursos locais importantes, obtendo recursos para comprar navios persas, a fim de enfrentar os atenienses, porém dessa vez em mar. Mais uma vitória de Esparta, desta vez no mar, na Batalha de Egospótamo. Diante de tamanhos fracassos contra as investidas espartanas, Atenas se rende e acaba por entrar na Liga do Peloponeso, ficando sob o domínio de Esparta. Além da vitória de Esparta sobre Atenas, a Guerra do Peloponeso ocasionou em uma maior integração entre as cidades-estado ao longo do Mediterrâneo. Mesmo que tenha perdido a guerra, Atenas continuou sendo um importante centro cultural do mundo ocidental e manteve-se estável para além da guerra. Isso não quer dizer que a guerra não abalou as cidades participantes. Os conflitos continuaram a acontecer por todo o Mediterrâneo. Atenas foi vencida por Esparta em 404 a.C. Esse conflito chegou a durar 25 anos. Aqui eu tenho a definição para vocês copiarem sobre guerras médicas. Olha, gregos contra o Império Persa, medos, que são os habitantes da Média, como era conhecida a antiga Pérsia, a primeira batalha de Maratona, Esparta e Atena não aceitaram um acordo com o Império Persa. O imperador persa Dário I enviou 50.000 soldados para a região de Maratona. Gregos, 11.000 soldados, 10.000 hoplitas, infantaria e 1.000 de uma cidade próxima. Posição do relevo vantajosa para os gregos. Tradição: soldado mensageiro correu 42 quilômetros para informar o resultado da guerra. Após 11 anos de conflito, Xerxes retornou às ações contra os gregos. Exército pelo norte com 3.000 homens, esquadras de 1.000 navios pelo sul. Persas enfrentam forças espartanas nos desfiladeiros de Termópilas. Persas ocupam Atenas, já evacuada. Gregos massacram a frota persa na Batalha de Salamina. Xerxes e seus generais batem em retirada. Gente, tudo isso aqui a gente já viu no vídeo, mas é só a parte escrita. Guerra do Peloponeso. Liga de Delos, liderados por Atenas, pagavam tributos para financiar um poderoso exército. Atenas, governada por Péricles, sobrinho de Clístenes, passou por crescimento econômico e construção do Paternum. Com o fim contra os persas, Atenas exigiu que as cidades membros da Liga continuassem pagando tributos. O apogeu de Atenas tornou-se conhecida como a Escola de Atenas. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. 431, Guerra do Peloponeso. 404, fim da guerra. Com a vitória, Esparta torna-se mais poderosa cidade. 371, cidade de Tebas colocou fim à hegemonia espartana.
Esparta e Atenas fazem aliança para derrotar Tebas e a Grécia estava arruinada em 362. Em 338, Filipe II conquista a Grécia. Alexandre o Grande deu continuidade à expansão do Império Macedônio. Observem que todo esse confronto vai estar em busca de poder, controle, e isso era comum nesse período. Na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre os hóplitas, tá? Que são os exércitos hóplitas, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Bem, aqui falou sobre a maratona, que é um tipo de modalidade que tinha nos Jogos Olímpicos, tá? E os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia, né? Isso a gente já identifica. Bom, gente, hoje vai ficar para vocês fazerem a página 188, 189 e 194. 188, 189 e 194, tá bom? Façam esses exercícios, tá bom? A correção desse exercício eu coloco na semana que vem. E eu fico aguardando vocês colocarem os exercícios de hoje aí no portal pra mim, tá bom? Na plataforma pra mim, tá bom? Até 8h40 eu tô aqui aguardando vocês.